Bem, meus amigos, eu resolvi também, sempre após os nossos temas de quarta-feira, nosso compromisso das quarta-feiras, eu fazer um resumão do que foi do tema exposto naquele dia. Então, nós vamos fazer hoje um resumão sobre o tema que foi exposto ontem, que foi o uso progressivo da força, para que possa ficar mais massificado na sua cabeça. Então, o uso progressivo da força, os vigilantes devem entender o uso progressivo da força para conter situações de risco de forma proporcional à resistência do suspeito. De acordo com a definição da Polícia Federal, o uso progressivo da força consiste na seleção adequada de opção de força pelo vigilante em resposta ao quê? Ao nível de submissão do indivíduo, suspeito ou infrator a ser controlado. Durante o exercício da atividade de vigilante, o profissional pode se deparar em situações em que tenha que usar força, para conter uma possível ameaça. E por isso é importante que ele esteja bem treinado, preparado e pronto para agir. Mais uma vez repetindo, que esteja ele, o vigilante, bem treinado, preparado e pronto para agir. Pensando nisso, trouxemos os principais níveis de força e instruções de quais situações são as mais adequadas para utilizar de acordo com a Polícia Federal. Os níveis de uso do progressivo da força, o primeiro nível são 6 níveis. O primeiro nível tem como objetivo que a força utilizada seja proporcional ao nível da resistência oferecida. O uso progressivo da força divide a ação em 6 níveis. O objetivo é que a força utilizada seja proporcional ao nível de resistência oferecida. O primeiro nível é o nível 1. Esse nível 1 é a pessoa física, ou seja, a presença física do vigilante bem postado com uma excelente postura. No primeiro nível, apenas a presença de um vigilante uniformizado já pode ser suficiente para prevenir um crime ou evitar ações de pessoa mal intencionada. Para você ver, vigilante, a sua importância no local de serviço. A segundo nível é a verbalização, é você verbalizar. É a habilidade do vigilante de se comunicar para resolver o conflito. Lembrando que o vigilante está naquele local para resolver o conflito e não fazer conflitos. Este nível de força deve ser utilizado em conjunto em todos os outros níveis. Primeiro nível, a presença física. O segundo nível, a verbalização. O objetivo da verbalização é a redução do uso da força e o controle do suspeito. Procure você, vigilante, manter a calma. Não use palavrões. Nada vai adiantar gritar palavrões. Use sempre a técnica, a teoria que você aprendeu. E jamais entre em discussão. Você está ali para resolver o conflito e não trazer ou fazer conflitos. O outro nível chama-se o nível número 3, o controle de contato. Controle de contato já está dizendo, você vai ter o contato com aquele indivíduo. Quando as possibilidades de verbalização se esgotarem, o vigilante pode vir a usar suas habilidades de contato físico para controlar a situação. Neste nível, utilize apenas técnicas de imobilização e condução. Por isso, também é chamado de controle de mãos livres. O outro nível, também muito importante, chama-se o nível 4, técnicas de submissão. O que vem a ser essas técnicas de submissão? Neste nível, podem ser utilizadas as técnicas de mãos livres adequadas e agentes químicos suficientes, olha aí, agentes químicos suficientes para superar a resistência do suspeito, ou seja, nada de excesso. O vigilante deve ficar atento a comportamentos mais agressivos para empregar níveis superiores de força, se necessário. Então,
nada de excesso. O excesso é só se for necessário. Lembrando, sempre o vigilante deve agir sempre no princípio da legalidade. O outro tema, o outro nível é táticas defensivas não letais. Táticas defensivas não letais. Para ganhar e manter o controle do indivíduo, após esgotar todas as tentativas dos níveis, qual seja o primeiro nível, nível da presença física, da verbalização, do controle de contato e agora técnicas de submissão. Então, neste nível, podem ser utilizadas as técnicas de mãos livres adequadas e agentes químicos suficientes para superar a resistência do suspeito. O vigilante deve ficar atento ao comportamento mais agressivo para empregar mais níveis superiores de força, se necessário. O quinto nível, o nível das táticas defensivas não letais, para ganhar e manter o controle do indivíduo após esgotar todas as tentativas dos níveis anteriores, o vigilante pode fazer uso dos métodos não letais. Gases fortes, forçamento de articulações, equipamentos de impacto e até mesmo armas de fogo, desde que sem disparo com intenção letal, podem ser utilizadas. O próximo nível é o nível 6. O nível 6 fala sobre força letal. Para utilizar o último nível, olha aí, esse nível é o nível 6. É o nível 6. Se é o nível 6, é a última tentativa. Deve-se respeitar o conhecido chamado triângulo da força letal, modelo de tomada de decisão para que se permaneça dentro da legalidade. Então, só relembrando, são 6 princípios. O primeiro princípio é o princípio da presença física, o segundo da verbalização, o terceiro, controle de contato, o quarto, técnicas de submissão, o nível 5, táticas defensivas não letais, e o nível 6, que é o último emprego, caso seja necessário, a força letal. Os 3 pontos do triângulo da força letal são habilidade, oportunidade e risco. O que vem a ser habilidade? O suspeito tem capacidade física para causar dano ao vigilante ou outros inocentes? Essa é uma pergunta que você, vigilante, vai fazer a você mesmo. O suspeito tem capacidade física para causar dano ao vigilante ou outros inocentes? A resposta é sim, quando ele possuir uma arma capaz de provocar morte ou lesões graves, como arma de fogo ou faca. Mais uma vez, a habilidade, o suspeito tem a capacidade para causar dano ao vigilante ou outros inocentes? Se a resposta for sim, quando ele possuir uma arma capaz de provocar mortes ou lesões graves, como arma de fogo ou facas. O terceiro ponto do triângulo da força letal é a oportunidade. Qual o potencial do suspeito usar sua habilidade para matar ou ferir alguém? Qual o potencial do suspeito usar sua habilidade para matar ou ferir alguém? Essa é uma outra pergunta que você vai fazer. Um suspeito armado com a faca, por exemplo, tem habilidade para causar danos, mas pode faltar oportunidade se você aumentar a distância em relação a ele. Lembrando, o primeiro ponto do triângulo da força, a habilidade. O segundo, a oportunidade. O terceiro é o risco. É quando o suspeito utiliza sua habilidade e oportunidade para colocar o vigilante ou a vítima em perigo iminente. Tem que ser o perigo que é iminente. Por exemplo, se um suspeito de roubo se recusa a soltar a arma, acuado após uma perseguição, pode representar um risco? Então, todos esses questionamentos, gente, vocês têm que fazer mentalmente e rapidamente para que você possa usar a progressão da força de acordo com cada caso, com cada fato, com cada situação. A legislação para o uso progressivo da força
Tem também a legislação internacional, ela conta com instrumentos importantes de orientação aos estados quanto à conduta das aplicações de quê? Da lei, garantindo a conformidade com os direitos humanos e as liberdades individuais. Lembrando, o vigilante deve agir sempre na legalidade. Os documentos que tratam destes princípios são o Código de Conduta para encarregados da aplicação da lei, os princípios básicos sobre o uso da força e arma de fogo, e o próprio Código Penal brasileiro, que em seu artigo 23 ampara legalmente o uso da força. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, meus amigos, que o uso progressivo da força, ele possa ser analisado várias vezes e estudado por cada vigilante, para que você possa agir sempre no princípio da legalidade, no princípio da conveniência. O vigilante tem que estar sempre preparado. O vigilante sempre tem que estar preparado porque só assim você vai fazer um excelente trabalho, vai cumprir a sua missão dentro da legalidade. Lembrando que o vigilante, só ele estar no seu local de serviço com a sua postura adequada, com atenção, com aquela visão de águia, com atenção redobrada no serviço, com certeza você já vai utilizar o princípio da legalidade e o princípio da conveniência. Então, isso foi um resumo da aula sobre o uso progressivo da força. E na próxima semana nós vamos trazer um novo tema. Esse novo tema já foi escolhido e vai ser conhecido, que é conhecido por todos, gerenciamento de crise. Outro tema também de suma importância para os senhores vigilantes, senhoras vigilantes. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e não deixe de repassar para outros companheiros de vocês vigilantes que não têm ainda acesso ao Instagram na nossa rede social, que você possa passar isso adiante, porque conhecimento e cultura nos faz crescer cada dia mais. Boa tarde, até mais.